Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo de resolução de exercícios de lógica de programação. E no vídeo de hoje eu vou resolver mais um exercício utilizando C Sharp, que é o andamento que a gente está fazendo aqui durante os vídeos. E hoje mais um vídeo aí de laço de repetição com estrutura de decisão, mais um exemplo simples para a gente estar desenvolvendo passo a passo. Não, às vezes não pode ser a melhor resolução, você pode tentar de outras formas, que existem outras formas eficientes, mas a minha ideia, a princípio, com o canal é reforçar alguns conceitos para que a gente possa aprender juntos e para que a gente possa fixar diversos conceitos iniciais aí para a gente seguir para exercícios mais avançados. Então, para o exercício de hoje, faça um programa que leia uma quantidade indeterminada de números positivos que conte quantos deles estão nos seguintes intervalos. Então aqui a gente tem 4 intervalos, onde é de 0 a 25, 26 a 50, 51 a 75 e 76 a 100. Então esses intervalos eles têm que ter uma entrada de dados, onde a gente digita, e é somado cada vez que é digitado um número dentro desses intervalos. E a entrada de dados deverá terminar quando for lido um número negativo. Então aqui podemos iniciar já declarando a nossa variável número de entrada, inicializando ela com 0. Então esse número de entrada é o que o usuário vai digitar. E esses 4 campos aqui, esses 4 conjuntos de números, eu vou criar uma variável para cada um deles. Número 25, representando sempre o final número da soma, né? Então aqui número 50, número 75, só para a gente entender a soma que aí vai ser feita com o nosso laço de repetição. Então aqui eu declarei as variáveis sempre com o número final de cada conjunto, né? Aqui. E agora eu vou iniciar o laço de repetição. Por que eu declarei essas 4 variáveis? Porque aqui dentro do laço, quando o usuário digitar uma entrada onde se enquadre em qualquer um deles, vai ser somado, né, na variável. Então aqui você pode colocar também um while true, mas eu vou preferir colocar o número de entrada sendo maior ou igual a 0. Porque o 0 ele também entra no nosso exercício, certo? Porque o nosso primeiro conjunto de números ele vai de 0 a 25. Então aqui, quando o usuário digitar um número menor do que 0, vai parar o nosso laço de repetição. Por isso que eu coloco o 0, porque o 0 ele faz parte do nosso exercício também. Então aqui eu vou colocar um número entrada. E lembra que quando a gente vai ler um dado, o console.writeLine, ele lê uma entrada como uma string. Então aqui eu já vou pôr direto um int.parse para a gente passar um número inteiro, fazer a conversão desse readline. Então para ele ler o nosso número de forma correta. Então aqui console.readline, aqui ele vai ler o nosso número. Eu vou pôr um console.write para digitar na mesma linha o número. Só para a gente conseguir entender e visualizar na hora da execução. Aqui eu vou resolver ele como uma estrutura de decisão simples mesmo. Então a gente vai ver um operador lógico aqui, não sei se vocês conhecem. Então a estrutura de decisão if se o número de entrada for maior ou igual a 0, ele vai entrar no nosso primeiro quadrante, certo? Mas ele tem uma outra condição que ele também precisa ser verdadeira. Então eu uso um operador lógico e, número entrada, ele tem que ser também menor ou igual a 25, que é o nosso número final do primeiro conjunto. Com isso, a gente coloca um número 25 mais. Cada vez que ele for atender essa condição, ele vai somar 1. E basta a gente fazer isso
para os outros quadrantes também. Então, número entrada for maior. Aqui já não vai ser zero. Qual que é o menor número que a gente vai ter aqui no próximo? É o 26. Então aqui eu posso colocar maior do que 25, porque ele já vai entender que é só o 26. A gente coloca também o operador lógico e, o número de entrada, ele tem que ser menor ou igual a 50, para ele atender a nossa condição. Então a gente vai aqui somar 1 ao a nossa variável número 50. Vamos para o próximo. Número entrada tem que ser maior do que o último número, que é o 50. Então ele só vai pegar a partir do 51. Operador lógico e, número de entrada menor ou igual a 75. Então ele tem que ser menor ou igual a 75 para atingir a nossa condição e ele já, o programa aqui, o Visual Studio já entendeu, né, a nossa função. Então é isso. Falta só o último agora. Número entrada por maior do que 75, então vai pegar a partir do 76, e número de entrada menor ou igual a 100. Vocês podem se perguntar, né, mas por que fazer essas duas condições, né? Se você só respeitar essa segunda, ele vai fazer certo somente essa primeira comparação. As próximas, ele vai sempre somar até atingir esse número aqui. Então, se a gente não faz essa primeira comparação, vai dar errado, vai dar erro, tá bom? Vamos ver se tá certo também dessa forma que eu estou fazendo, né? Então, terminando o nosso laço de repetição, o que que a gente quer? A gente quer ver a a soma, né? Se está correto, se a gente digitou o número correto, né? Então vou colocar aqui um sinalzinho de dólar ou cifrão, como vocês preferirem. Isso permite a gente colocar variáveis dentro da do nosso print, né? Do nosso console.writeLine. Então aqui vou colocar somente assim, que a gente já sabe, né? De 0 até 25. Qual que é a quantidade? A gente coloca entre chaves, desculpa, a nossa variável, que é o número 25, e assim por diante. Vocês podem ver que o exercício acaba se tornando um pouco repetitivo depois de um tempo. Eu sei que tem outras formas mais eficientes de fazer, ou diversas outras formas de fazer, mas aqui a gente está treinando para reforçar todo esse conhecimento e toda a lógica também, gente. Porque, por exemplo, no caso aqui, por mais que seja um exercício simples, ele trabalha algumas partes que envolvem a gente ter a noção de quantidade. Por exemplo, se a gente não coloca essa entrada, não valida essa entrada, todo o programa dá erro na sua lógica, né? Então não é somente copiar o exercício, é entender o que a gente está fazendo, né? Então são alguns conceitos muito importantes e entendeu também porque que se eu colocar maior do que 50, ele só vai pegar o 51, né? Então são coisas, muitas vezes que tem pessoas que acham que é besta, mas são conceitos que às vezes dá erro lá no futuro se a gente não aprimora desde o começo, né? Então aqui console.writeLine. E assim a gente consegue ir evoluindo também nos próximos capítulos, né? Para sempre conseguir manter uma constância boa, para a gente conseguir evoluir nas formas dos nossos exercícios. E aqui também, gente, se o usuário digitar um número maior do que 100, tudo bem, a gente poderia fazer uma verificação para isso, mas não vai interferir no nosso programa, por quê? Porque o número maior do que 100 ele não vai fazer nada, então tranquilo. Aqui eu vou colocar um readline no final, para ele não fechar, né, o programa, só fechar quando dermos um Enter. E agora vamos testar para ver se está correto. Vamos rodar o programa. Agora é a hora da verdade.
Então, número. Já vou colocar um para cada para a gente ver, né? Vou colocar o 1, 26, 51, 76, menos 1. Encerrou nosso programa. Contando aqui, um para cada. Vamos fazer um outro teste agora, colocando o número 0, para a gente ver se está realmente funcionando. KL 3 vezes, 26 3 vezes, 50 Opa, foi mais uma, não tem problema. 51 duas, 76 duas e um número negativo menos 50. Então, certinho. No último quadrante temos 2. No penúltimo conjunto, 2. No segundo conjunto, temos 4 números. E no primeiro, apenas 3. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido, tenham absorvido algum conhecimento. Se você tiver alguma sugestão, deixe um comentário. E se você gostou, deixe aquele like e compartilha com seus amigos que estão começando aí na programação. É isso aí, até o próximo vídeo.